O Felipe Luiz, ele é muito promissor, fato. E não é porque ele é promissor e tem menos experiência que o Dorival, que o Tite, que o Abel Ferreira e outros nomes grandes, teoricamente experientes no nosso cenário nacional, Mano Menezes. Esses caras são experientes. O Felipe, pra mim, é melhor do que todos eles. Eu acho que o Abel Ferreira, ele ainda não é melhor, mas ele está melhor. O ser melhor, você começa a colocar em pauta e balança a carreira. Então, o Abel Ferreira, os títulos dele falam por si só. Embora sejam completamente distintos e completamente diferentes a qualidade e pensamento de futebol. O Abel Ferreira é um pouco mais reativo, o Felipe Luiz é um pouco mais, como ele gosta de dizer, pressionante, né? Um pouco mais ofensivo. Aquele futebol, realmente, de fato, que agride o adversário. O Abel Ferreira é aquele cara que joga um futebol mais 1-0 é goleada, né? Até ao longo dessa carreira que ele tem no Palmeiras, ele alinhou um pouquinho um bom futebol, depois um futebol um pouco mais ofensivo, mas nunca aquele futebol vistoso pra caramba, como a gente costuma dizer. Aliás, os times do Flamengo, historicamente, a torcida cobra isso. Acho que o Felipe Luiz será o melhor treinador do futebol brasileiro em pouco tempo, porque ele se preparou pra isso, ele tem capacidade pra isso, e vem mostrando que a experiência que ele teve como treinador, ele tá conseguindo inserir como jogador, como treinador. Ele não é mais experiente que os demais, mas ele não é inferior. Quando a gente diz dele assumir uma seleção, ao meu ver, ele chegaria na seleção com o mesmo sentimento em relação ao Flamengo. Eu vou dizer o porquê. O Flamengo, ele é torcedor do Flamengo, ele é ex-jogador do Flamengo. Ele chegou no Flamengo em que qualquer coisa que fosse feita no lugar do Tite seria melhor. Então ele chegaria com a pressão de ser o Flamengo, mas não com a obrigatoriedade de fazer muito melhor, embora ele tenha feito. E isso, inclusive, fez ele ser mantido no cargo. Porque o BAP, quando ele assume o Flamengo e ele faz todo o seu projeto de campanha, ele não prometeu, mas ele deixou claro que ele tinha o seu nome preferido como diretor técnico, que foi o Boto, e como treinador. Inclusive, era o Jorge Jesus. Engraçado, porque o BAP foi totalmente contra a chegada do Jorge Jesus na época, porque ele era a favor do Abel Braga. Olha como as coisas mudam. Olha como as coisas se reciclam. E o Felipe Luiz não tem culpa desses caras não ter sido reciclados. Tite, Abel, Dorival Júnior. Alguém tem dúvida que o Dorival Júnior possivelmente iria naufragar junto com esse Flamengo de 23, que foi um emaranhado de coisas erradas? Eu não tenho dúvida. Eu não faço pano para a diretoria, mas eu não me cego de possibilidades. Ninguém garante que o Dorival seria vencedor porque ele foi em 22, porque ele já estava ali comandando um elenco que era totalmente difícil de lidar, no sentido de ser muito grande os jogadores, tanto quanto o treinador. O Felipe hoje, ele olha no Flamengo de um olhar de cima, mas não de soberbo, mas sim porque ele conquistou o que ele tem hoje. Ele foi campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, e o trabalho está dando certo. Tanto que o Boto disse que tem grandes chances da hegemonia portuguesa acabar no futebol brasileiro. E esse nome é o Felipe Luiz. O jornalista Mauro César trouxe a informação de que o Felipe Luiz fica muito mais seduzido pelo campeonato europeu, o time europeu, times da Europa, do que a seleção. E dá pra perceber o quanto o Felipe é competitivo. Ele sabe que tem tempo pra assumir uma seleção futuramente. E ele sabe o quanto ele tem que evoluir. São 30 jogos, como você falou, no profissional. Mas eu não acho que a seleção seja diferente. Porque justamente hoje a seleção está no CTI. Ela está no UTI. Qualquer coisa que chegue, ou possa vir a chegar, minimamente profissional, vai ser melhor do que o Dorival Júnior. Aquela cena dele na rodinha, lá ele, sendo deixado de lado, ela é constrangedora tanto quanto a goleada ontem para a Argentina. O Felipe Luiz também é um ex-jogador da seleção, não só como ex-jogador do Flamengo. Se ele assume a seleção, não me causa estranheza, porque o Dunga nunca foi técnico. Ele chegou a comandar essa seleção em algum outro momento com algum outro presidente. A CBF é uma instituição perdida. O Flamengo também estava perdido. Mas o Felipe é competitivo. Ele vai querer ganhar um brasileiro, uma Libertadores, faz uma boa campanha na Supercopa do Brasil, no Super Mundial. E numa seleção brasileira, ele só tem a Copa do Mundo. Então vai ter pra ele um peso em que, se ele for mal, ele foi mais um que sucumbiu. E se ele for bem, show de bola. Não significa ser campeão do mundo. Se ele ganha, amém. Louros pra ele. Mas ele quer competitividade, ele quer jogo jogado. Ele quer se profissionalizar mais ainda. Ele quer ter mais experiência. Então, pegando essa fala do Mauro, que é uma informação, que se ele tiver que sair, sai pra Europa, né? Informação do Mauro. O próprio Caê também trouxe aspas parecidas. E analisando o Felipe Luiz,
ele não vai pra seleção, mesmo que pague o triplo. Porque ele é um cara hoje bem sucedido, ele comanda o melhor clube da América Latina, América do Sul, das Américas. E ele tem um clube em que ele olha de cima, hoje, não com soberba, mas com a tranquilidade que o seu trabalho está sendo bem feito. Na seleção, ele vai voltar atrás. Surpreende se ele assumir a seleção, como o Pete falou? Talvez não, porque ele também assumiu o Flamengo quando todo mundo achava que ele não iria assumir, porque ele pensa muito no profissional. Mas repito, o Felipe Luiz hoje será treinador do Flamengo e essa proposta da Europa, se vier, não vai ser agora. E se vier agora, para mim, ele não sai. E se por um acaso, porventura, ele assumir a seleção brasileira, podem anotar o que eu tô falando aqui. Pros antes desesperados, o Jorge Jesus é treinador do Flamengo. Então, pro Flamengo, sinceramente, não vai afetar muito. Minha opinião. Se sai o Felipe Luiz, até pelo bom relacionamento, por ele sempre dizer que se espelha no Jorge Jesus, o BAP quis trazer o Jorge Jesus. O BAP quis trazer o Jorge Jesus. Foi promessa de campanha do BAP nas eleições. Todo mundo sabe disso. Se sai o Felipe Luiz, o contrato acaba em abril com o Al-Hilal. Eu não duvido nada do Jorge Jesus vir pro Flamengo. É uma outra gestão diferente daquela que teve rusgas com ele lá atrás. Embora o BAP também fazia parte em 22, mas as coisas potencializaram depois. É um cara que ele vive falando que se espelha, que é o seu mentor, né? Que é um cara que ele analisa e vê que é o pupilo analisando e avaliando o mestre. Se vem, sai o Felipe Luiz, é o Jorge Jesus, que é o técnico da seleção do Flamengo. E se por um acaso o Dorival ser mandado embora, pra mim, o melhor nome é o Jorge Jesus. Sei que a paixão deles é o Ancelotti. Mas se o Felipe Luiz for pra seleção, eu não. E detalhe, eu duvido que não vai ter uma conversa. Pô, ó, tô saindo, vou indo pra seleção, pô, podia vir pro Flamengo. Eu duvido que o Felipe Luiz não vai conversar isso com o Jorge Jesus. Se isso acontecer, vocês vão lembrar desse programa de hoje. Se o Felipe Luiz for pra seleção, eu tenho certeza que o Jorge Jesus é o novo treinador do Flamengo. Pode anotar. Pode anotar. E vice-versa. Se o Dorival for mandado embora, é o Jorge Jesus que assume a seleção brasileira. Pode anotar. Eu acho difícil isso acontecer. Pelo Felipe. Eu digo, se o Felipe, por acaso, tivesse seduzido pelo projeto, de fato, ele querer ser campeão do mundo, e eu acho que isso aí, Pítio, ele se profissionalizar, ele ficar mais experiente, ele ter uma viés de queda, ele tomar 2, 3 porradas pra ele ver como é que vai funcionar. Ser xingado. Ele ser xingado, ser vaiado, ou então ele fazer uma substituição que ele saiba que ele errou. Porque ele diz que o principal erro dele até hoje como profissional foi não ter conseguido recuperar ou tirar o melhor do Alcaraz. Ele teve peito e humildade pra falar isso em uma coletiva. Poucos técnicos fariam isso. Poucos. O Felipe Luiz, ele ainda não fez uma partida oficial como treinador na Libertadores. Exato. Profissional. Então, eu acho que ele quer se provar. Isso. E ele é muito profissional pra isso. Ele vai querer se provar. Ele vai querer se provar. E se provar é no Flamengo, jogando Libertadores, é com chuva, é com altitude, é com a mais, é com a menos, é tomando porrada, é tropeçando num time inferior. Na seleção, ele não vai ter esse gapping. Então, o que eu falo pra você é que se o Felipe Luiz assumir a seleção é genuíno, porque, porra, acho que todo jogador quer chegar na seleção. Acho que todo treinador hoje quer ir pra Europa ou, de repente, assumir a seleção. Mas que seleção? Que seleção é essa que eles querem assumir? Então essa informação do Mauro mostra muito o que é a mentalidade do Felipe Luiz. Se não for o Flamengo, eu prefiro ir pra Europa e continuar essa minha experiência para eu poder me alimentar para um futuro, bom, não sei se próximo, médio ou distante, quem sabe, um dia ele ser treinador da seleção brasileira. Porque capacidade, gabarito e know-how, ele tem e vai ter.